Fala, galera orientista, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast de hoje. No último episódio, nós fizemos uma análise técnica do campeonato, do 25º Campeonato Brasileiro de Orientação, sob a ótica de um dos organizadores e também de um competente comentarista da corrida de orientação. O nosso convidado de hoje irá nos revelar a sua impressão do ponto de vista de um orientista, de quem participou de todas as provas do 25º Cambor. E foram poucos os orientistas que fizeram essa atividade, que tiveram a coragem de participar de todas as provas do 25º Campeonato de Orientação. E o nosso convidado ele tem esse know-how, ele participou de todas as provas. Dessas provas, hoje queremos tratar especialmente de uma prova que foi inédita no Campeonato Brasileiro esse ano. Ela tinha acontecido de outra forma, mas da forma que ela foi praticada no Campeonato Brasileiro desse ano foi uma forma inédita, que é a prova de orientação de precisão sprint. Uma prova, um desafio feito pela Federação Internacional de Orientação e foi realizado esse ano no Campeonato Brasileiro. Uma prova inédita inclusive para o nosso convidado. A realização dessa prova, como eu falei, foi um desafio proposto pela Federação Gaúcha, pela Federação Internacional de Orientação, foi aceita pela organização do 25º Campeonato Brasileiro de Orientação, elaborada e executada sob a coordenação da Assessoria Esportiva Rota 405, que foi contratada pelo Clube de Orientação de Santa Maria, o clube responsável pela organização total do 25º Cambor. Mas antes de revelarmos quem é o nosso convidado, deixe-me contar aí um segredo sobre ele. Nosso convidado de hoje foi um dos fundadores e o primeiro presidente de um dos clubes mais expressivos no Rio Grande do Sul. Tão curioso? Todo mundo curioso? Fique conosco depois da vinheta. Hoje aqui comigo no estúdio, Marcelo Bianchim, sócio, fundador e também primeiro presidente do Clube de Orientação de Santiago. Um clube querido, um clube de grande expressão no Rio Grande do Sul. E o Marcelo Bianchim, ele é o sócio fundador e o primeiro presidente do Clube de Orientação de Santiago. Então, Bianchim, se você quiser falar um pouco para nós aí desse feito, desse teu desafio de efetivamente ser sócio fundador do Clube de Orientação de Santiago e primeiro presidente, contar um pouquinho para nós dessa tua trajetória aí como orientista e tendo feito parte dessa atividade aí que foi a fundação e gestão do primeiro gestor do clube. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco de orientação, esse esporte que eu sou apaixonado, esporte maravilhoso. Convido a todos que ainda não conhecem o esporte, que venham conhecer a corrida de orientação. Então, muito obrigado pela oportunidade. O Clube de Orientação de Santiago, que eu fui fundador, juntamente com uma equipe maravilhosa que me ajudou na montagem do clube, foi em 1998, já faz um bom tempo. Então, naquele tempo, eu ainda era militar, hoje não sou mais, hoje já estou civil. E chegando lá em Santiago, nós vimos a oportunidade de montar um clube para fazer a orientação crescer como esporte no Brasil, que até o momento, naquele momento, era só praticada por militares, principalmente, Então, resolvemos montar o clube e está aí até hoje, já completou 25 anos o clube, com outros clubes aqui do Rio Grande do Sul. Do nosso Rio Grande do Sul. E o Clube de Orientação de Santiago, esse final de semana, alguns finais de semana atrás, concluiu
acho que o Campeonato Municipal e com uma grande quantidade de edição, né? Eu tive a oportunidade de estar lá. Foram 4 edições. 4 edições. Isso é interessante. A gente acredita que o esporte orientação ele deva a sua propulsão, né, deva acontecer aí na base, né, no município. Então a gente torce muito para que os municípios que têm clube de orientação, né, a exemplo do Clube de Orientação de Santiago, promovam a orientação lá na base lá. Então isso é muito bacana esse trabalho feito pelo Clube de Orientação de Santiago, que começou em 1998, né, com o teu pioneirismo e, claro, da tua equipe. A gente sempre fala que ninguém faz nada sozinho, né? A gente está ali como representante, mas sempre tem uma equipe, um corpo técnico, um corpo administrativo por trás ali, trabalhando para que a gente consiga fazer a gestão do esporte e fazer acontecer. Marcelo, aproveitando, fala aí, Giovanni, nessa última etapa, a 4ª etapa do Campeonato Municipal de Santiago, ocorreu a estreia de uma senhora de 82 anos. 82 anos. Então isso dá para a gente percebe que a orientação é para todas as idades. Nós vamos falar sobre isso durante a nossa conversa, Marcelo, porque eu não sei se tu já observou, na Rota 405 nós não chamamos de orientação, nós chamamos de corrida de orientação. A gente explicou no nosso primeiro episódio, tem explicado para todo mundo por que a gente chama de corrida de orientação, que a gente acredita que é uma forma de gerar um gatilho para que as pessoas queiram conhecer a atividade. E quando a gente vê uma senhora, né, com a vitalidade dela, com 82 anos, querendo conhecer a corrida de orientação, a gente acredita, e é uma orientista que está vindo para a orientação por meio daquilo que a Rota 405 está divulgando, é uma orientista que provavelmente será da Rota 405, e não sei se você observou, nós não chamamos de corrida de orientação, a gente não chama de orientação, chama de corrida de orientação. A gente procura evitar a palavra atleta, não que os atletas não sejam merecedores de serem tratados assim, mas a gente fica muito dentro de um nicho, ou seja, orientação é para atleta. E a gente está divulgando a corrida de orientação como forma de lazer, capacitação e depois a parte esportiva. Então, ter recebido a Vita, como a gente carinhosamente chama ela, ter recebido ela numa etapa do Campeonato Municipal em Santiago, com 82 anos, para nós foi muito gratificante, né? E ver a alegria dela em completar o percurso, né? Porque a gente sempre fala na Rota 405, a gente sempre fala, não é a vitória do orientista, é você concluir o percurso. É quando você passa ali nos 2 círculos concêntricos, né? Que é o símbolo da nossa chegada, é o símbolo da nossa vitória, é você concluir um percurso de orientação. Claro que pode a consequência, dependendo daquilo que você fizer no percurso, mas é o fato de você largar, passar por todos os pontos de controle, né, e passar ali pelos 2 círculos concêntricos, que é o símbolo da nossa chegada, né? É mais ou menos por aí. E foi uma coisa que eu notei, foi a vibração positiva de todos os demais que estavam no campeonato, né? Foi muito bacana. Quais foram os desafios enfrentados para a criação desse clube? Porque a gente sabe pela Rota 405, uma assessoria esportiva, uma empresa criada para trabalhar a corrida de orientação, e nós tivemos grandes desafios desde a criação, da maneira que foi planejada, tudo, como a gente ia lançar a empresa, e a gente trazendo isso para o clube, para a tua realidade, em 1998. Quais foram os desafios enfrentados, né? Sejam eles as dificuldades, sejam eles as positividades, mas quais foram os desafios que vocês encontraram no decorrer da criação, da elaboração, criação, fundação e efetivamente colocar em prática o Clube de Orientação de Santiago sob a tua gestão? Assim, Giovanni, eu acho que naquele momento eu fui muito feliz na criação do clube, porque eu tinha junto comigo pessoas muito capacitadas. Não quero citar o nome de todos aqui, porque... Para não ser injusto, né? Porque a gente sabe que acaba sendo injusto porque isso. A gente não vai lembrar o nome de todos, mas... Então, assim, foi muito bom, porque a parte técnica, muito boa, né? O terreno lá da região de Santiago, região muito boa para montar eventos. Deixa eu te interromper, fica com o teu raciocínio.
Mas na última edição, na última etapa do Campeonato Gaúcho, do Campeonato Municipal de Santiago, o Riva, que foi o organizador, o responsável, ele falou... fiquem tranquilos que nesse percurso não tem muita pedra, né? Eu disse assim, rapaz, falar que Santiago não tem pedra, eu acho que ele está inventando história aqui. Porque Santiago tem uma característica de bastante pedra, né, no seu terreno, né? É um terreno que é desafiador, realmente é um terreno desafiador. Eu gosto muito de participar de provas em Santiago pelo nível técnico que o clube organiza e o terreno muito desafiador. Isso você tem total razão em falar, que o terreno realmente é bem interessante para se fazer orientação em Santiago. Então, assim, o maior desafio mesmo foi montar o estatuto. Porque da parte de pessoal, eu estava muito bem assessorado. Então, a parte que nos dificultou mesmo foi a parte do papel, o estatuto. Mas quando era voltado para o esporte propriamente dito, foi bem Foi dificultoso. Nós notamos hoje a gente tem trabalhado bastante na Rota 405 em função de trazer para a Rota 405 aquilo que identifica a corrida de orientação. A gente teve essa dificuldade com a nossa logomarca, a gente teve a dificuldade com nossos uniformes e eu acho que isso muito em função de ser um esporte pouco conhecido ainda, né? Estamos trabalhando para ser bem conhecido, apesar de ser um esporte bem organizado, né? Nós temos aí seus clubes, temos as suas federações, temos uma confederação brasileira que hoje está afiliada ao Comitê Olímpico Brasileiro, então está bem estruturado, bem organizado, estão acontecendo bons campeonatos pelo Brasil afora, mas a gente ainda tem essa dificuldade, né, de encaixar, verbalizar ou botar na prática, no visual, aquilo que é voltado para a corrida de orientação, diferente de outros esportes que são bem conhecidos. Acho que a ideia é mais ou menos nesse sentido, né? Hoje nós temos muito espaço ainda para divulgar a orientação. Agora mesmo eu resido em Santo Antônio da Patrulha e quando eu falo em corrida de orientação, o pessoal fala, mas que esporte legal, onde que eu consigo participar, como que eu faço para conhecer? Então, acho que é um caminho que nós temos a trilhar aí que tem bastante espaço para... Não ter desafio a montar nenhum clube em Santo Antônio da Patrulha, mas ofereço a Rota 405, que está a 47 quilômetros de Santo Antônio da Patrulha. Venham participar com a Rota 405. A gente tem trabalho. Essa não é a ideia, não. Porque eu não vou ter desafiar para montar nenhum campeão, nenhum clube lá, porque você é capaz de ir lá e montar um clube de orientação em Santo Antônio da Patrulha. Mas é brincadeira, é claro que seria um grande... Seria muito bom, né, termos mais um clube perto da região metropolitana. Quem sabe no futuro, né, Bianchim? Não está nos planos, quem sabe, não está nos planos. Até quando eu fui retornar a orientação, eu recebi um convite do Valmor de Santa Cruz. Marcelo, vem para o nosso clube, Eu disse, não posso deixar o clube do coração, né? Falando disso, você retornando para a corrida de orientação, seria o nosso próximo, seria meu próximo tópico aqui no nosso roteiro. Você ficou afastado, né, há algum tempo da orientação, né? Isso foi em função da distância que você estava dos clubes, porque Santo Antônio da Patrulha não tinha, a região metropolitana estava com deficiência, né, de atividades da corrida de orientação, ou foi a tua saída das Forças Armadas? Porque a gente sabe que a corrida de orientação, o pessoal ainda tem uma ideia de que orientação é um esporte militar, né? E eu tenho dito, orientação não é um esporte militar, é um esporte que militar também pratica, né? Então, foi a tua saída das Forças Armadas? O que te deixou mais ausente da corrida de orientação? Se você quiser falar um pouquinho sobre isso para nós. Eu conheci a corrida de orientação em 1993. E a partir daí eu pratiquei mais forte de 95 a 2000. E foi no mesmo momento que eu saí do Exército. Quando eu saí do Exército, que era oficial temporário, eu abandonei. Simplesmente eu parei de praticar a corrida de orientação. E foi no momento que eu estava no auge, né? Porque eu saí quando eu ainda estava na elite. Com a saída do Exército, eu parei de fazer orientação. Não foi por dificuldade de chegar nos locais de percurso, não. Simplesmente eu tomei uma decisão em parar. Tá. E 20 anos depois, eu resolvi voltar. Que bom. Mas
essa volta acho que foi o destino que fez eu voltar, até por um problema de saúde, um problema grave que eu tive de saúde, e eu resolvi que eu ia voltar a fazer orientação. Olha, rapaz, chegou a me arrepiar aqui, porque... E aí eu voltei em 2021, né? E até uma vez eu comentei com o Riva, mas agora eu vou voltar na orientação e a hora que eu começar a andar bem, eu vou começar a ganhar. E aí o Riva disse assim, só Marcelo, não esquece que aquele pessoal que corria contigo na Elite tá com a mesma idade que você. Eu disse, não tinha me ligado. Então eu voltei em 2021, né? Voltei, inclusive a minha esposa falou, olha, tu vai voltar com a cabeça que tu parou lá, mas o teu corpo não é o mesmo, né? Tem isso, né? Aconteceu que eu me machuquei, né? Porque aí eu já vinha debilitado e saí muito forte. Saí muito forte, me machuquei. Aí eu voltei em 22 bem na calma, né? Aí eu fui adquirindo preparo, decidi ir para Portugal. Olha. E coloquei na meta, fui para Portugal e esse ano, 23 já corri bem e esse ano tô correndo melhor ainda, né? O Bianchini é muito competitivo, né? Nós tivemos a oportunidade de conversar com uma das filhas tua, né? E a Camila. E a Camila, não, eu não vou correr o Floresta, o que o pai quer que a gente ganhe. Então, eu vou devagar. E ela correu só o sprint no Campeonato Brasileiro, né? Sim, mas agora ela já entrou no Floresta também, né? Eu notei que isso eu percebi, né? Já tivemos aí a imersão dela na Floresta, né? A Camila e o Murilo, né? Murilo, que tem acompanhado você nos percursos, eles participaram da nossa clínica de orientação em Nova Santa Rita. E assim, Bianchini, eu gosto da parte de treinamento, eu gosto de treinar, eu gosto de ensinar. E eu brinco sempre na Rota 405, quando as pessoas dizem que não... eu não sei nem para onde é que é o norte. Eu digo, calma, é só porque tu não foi aluno da Rota 405 ainda. A gente tem uma percepção de quando o orientista está bem e ele pode ir para a sua categoria, ir para o percurso e qual percurso praticar. E eu disse para eles aquele dia, para a Camila e para o Murilo, pode participar, vocês têm condições de ir para a Floresta e têm condições de sair da Novatos. Porque a gente consegue ver no atleta, né? A nossa experiência, a experiência que a Rota 405 tem na parte de treinamento, nos dá esse know-how de conseguir dizer para o atleta, pode ir. Nós tivemos em Santiago também, trazendo para Santiago, teve uma orientista que é do Clube de Orientação de Santa Maria e que foi nossa aluna numa clínica de orientação que nós demos em Santa Maria. Porém, ela é orientista do COSME por conta da geografia, né? Ela está mais perto do COSME e ela entrou na orientação por meio do COSME. Só foi nossa aluna na clínica. E ela estava cheia de receio de participar, né? E tanto é que ela se inscreveu já pela terceira vez na Acompanhados. Aí eu cheguei, fui conversar com ela e eu disse, qual categoria que tu se inscreveu? Ela disse, não, me inscrevi na Acompanhados. Aí eu disse para ela, não te preocupa, você foi aluna da Rota 405. Pode ir sozinha. E aí quando eu cheguei do meu percurso, eu perguntei, foi sozinha? Ela, sim, fui sozinha. Então assim, a gente tem que confiar no atleta, né? Tem que passar o que a gente tem que saber. Passar os fundamentos, trabalhar o fundamento no atleta e passar para ele a segurança de que ele pode. Claro que a gente vai identificar as dificuldades durante a execução dos percursos, né? Então, conforme o orientista for praticando, a gente vai identificando as dificuldades que o orientista tem e a gente vai trabalhando isso. A gente faz isso, esse assessoramento a gente faz na Rota 405. Eu tenho alguns atletas, né, que são mais competitivos na Rota 405. Eles correm com um GPS e depois a gente vai analisar, a gente traz o mapa do percurso para dentro do OCAD, que é o software para se fazer mapa de orientação. Eu coloco o arquivo GPX e nós vamos trabalhar as rotas que o orientista fez. E eu faço o feedback individual para o atleta, orientista, e são orientistas preocupados em melhorar o seu rendimento. Então a gente consegue pontuar onde estão as dificuldades do orientista e trabalhar isso. Então, quando a gente diz pode ir, é porque pode ir, né? Então, e ele, claro, ele tem que ficar à vontade e se sentir seguro, né? Mas quem faz isso
é a parte técnica, né? É o técnico do clube, é o técnico do atleta que consegue fazer isso. Quem tiver a oportunidade em participar das clínicas da Rota 405 é uma ótima oportunidade. Eu percebi isso tanto na Camila quanto no Murilo, que a partir daquela clínica eles deram um up na técnica. É bom ouvir isso. Tanto é que naquele dia, tanto a Camila quanto o Murilo, eles participaram da Novatos. E depois eles pediram se poderiam ir na B. E aí tá, tudo bem, ela me perguntou, disse, pode ir? E eu não olhei mapa. Quando eu peguei, eu disse, Luceli, deixa eu ver esse mapa. A Luceli me deu o mapa, disse, o quê? A Camila vai se perder, vou ter que ir atrás dela. E aí eu até lembro que tava chovendo, tava frio, aí eu peguei o corta-vento, coloquei e disse, vou ir atrás da Camila, quando eu vou pra ser a Camila chegando. Viu? E aí foi uma bela surpresa, né? E tu fala isso porque tu olhou o mapa do trabalho técnico, né? O trabalho técnico... Sim, eu olhei o mapa que ela foi pro terreno e disse, ela não vai chegar com esse mapa aqui, né? Mas foi uma grata surpresa, assim, que ela chegou e, bem tranquilo. E aí o Murilo eu disse, Murilo, leva o telefone, tu te perdeu, eu te busco. Dali a pouco o Murilo chegou ele também. Mas vamos lá. Obrigado pelo reconhecimento. É uma preocupação que nós temos na Rota 405, é justamente fazer um trabalho com que o orientista evolua. E ver a evolução do nosso orientista, né, como a gente viu da Camila e do Murilo e dos nossos demais orientistas. Tu citou a Luceli também começou, não conhecia nada sobre orientação, hoje dentro da categoria dela foi campeã brasileira, foi campeã da Copa Sul, enfim, a gente trabalha nesse sentido. Mas a gente está falando do Campeonato Brasileiro e quer chegar ao assunto do Preô, né? E você... essa sua vontade de vencer, vontade de participar da corrida de orientação, você foi um dos poucos orientistas que participou de todas as provas do Campeonato Brasileiro desse ano, né? Qual foi a categoria que tu competiu, Bianchini? H45A. H45A. Eu vou ficar à vontade aqui para te perguntar qual categoria você teria que correr se você tivesse encaixado na sua idade. Na 50A. 50A. Prova aí a competitividade, o nível de competitividade do Bianchini. Ele é muito competitivo e ele, pela idade dele, como a gente fala aqui sempre no nosso podcast, o orientista ele é o técnico do clube, é o responsável por colocar o atleta dentro da sua capacidade técnica no campeonato. Então, o Bianchini ele era para competir na 50A. Né? E ele é muito competitivo, ele veio competir, a gente diz com a gurizada, veio competir com o pessoal dos 45 anos. Né? Claro que tem alguns senões do porquê, né? Mas é no sentido muito de competitividade. Né? Ele corre na categoria dos 45, podendo correr na dos 50. Qual foi a tua impressão? E eu quero chegar lá no Preó, no Preó Sprint. Mas qual foi a tua impressão das provas de média e longa distância que foram realizados no campeonato? Você que correu na 45, podendo correr na 50A. Dentro dessa análise, como é que você coloca a elaboração dos percursos? Nós tratamos aqui disso no outro podcast com o Pastoriza, que foi quem trabalhou no planejamento, e a gente sabe o que demandou para conseguir chegar no nível que chegou o Campeonato Brasileiro, que é, sob a ótica dos organizadores, né, e de muitos atletas que nós conversamos, foi um campeonato excepcional. Mas você, vendo como atleta, percurso médio estava dentro da ideia, percurso longo estava dentro da ideia, os dois percursos de floresta? Assim, o mapa excepcional, né? O orientista literalmente podia entrar no mapa e o mapa conversava com o orientista. Não tenho o que reclamar daquele mapa. Quanto à questão do terreno, cercas, pedras, isso faz parte... O atleta de orientação ele sai para um percurso que ele não conhece, né? Então, ele pode encontrar de tudo. Então, o que eu vejo sobre... Às vezes o pessoal reclama, mas aqui tinha muita cerca, aqui tinha muita lomba. E eu já sou do princípio que nós temos que praticar orientação. Praticamos no terreno que nós temos, né? Se tem mais verde, menos verde, não tem problema. Nós temos que praticar orientação. Nós temos um Brasil, se a gente for
pensar na Europa, todo mundo que vai para a Europa comenta, eles valorizam muito o terreno e dão pouca ênfase para a floresta, até porque eles têm poucas florestas, enfim, né? E nós moramos num país continental, né? A gente tinha aquela ideia de que a orientação tem que ser praticada lá na floresta. O Campeonato Brasileiro do ano passado foi nas dunas, né? E a gente tem que pensar nisso. Nós temos um campeonato que é feito no Cerrado, né? O sul-americano também foi praticamente umas coxilhas, né? Então a gente tem que pensar nisso, que a gente tem um país continental e nós temos que montar a prova em todos os tipos de terreno. Acho que isso é certo. E o que o Pastoriza falou para nós no último episódio foi justamente isso, que a Europa valoriza muito o terreno, né, o desenho do terreno, a altimetria, e não valoriza tanto a representação da floresta. E ele nos trouxe que o Kammler, nesse campeonato, ele não se preocupou em dizer... Não se preocupou assim, com a parte da vegetação. Ele falou para nós que tinha alguns locais que eram 405, né, que a gente conhece como branco, né? Que eram estavam representados no mapa como 406, mas poderiam ser 405. Né? Claro que tem um fator, que é o fator inverno, né? A floresta abriu um pouco ali, enfim. Então, alguns fatores podem ter influenciado nesse sentido. Mas o terreno estava bem representado, né? Estava muito bem, em especial na nossa categoria, do ponto 2 para o 3, era a rota mais longa que tinha entre os pontos, e tinha uma elevação bem forte. Eu resolvi fazer uma volta, mas uma grande volta pela direita. Uhum. Mas porque quando nós olhávamos o mapa, dava confiança de ir. Então eu fiz... Não sei porque eu não medi quanto que aumentou o meu percurso, mas eu fui por confiar no mapa e está bem representado principalmente a parte das curvas de níveis. Chegou a olhar teu tempo nessa rota? Eu fiz em 11 minutos. E comparando com os demais? Se não, foi média de 12 a 14. De 12 a 14, tu fez em 11 fazendo uma rota maior. Uma rota maior. Então realmente estava bem representado e dava para confiar no mapa, né? Sim, dá para confiar no mapa, sim. Eu podia, naquela rota que eu fiz, poderia apagar a vegetação e correr só por curva de nível. Que bacana. A gente costuma dizer na orientação, né, que nem sempre a menor distância entre um ponto e outro é a linha reta, né? É sempre a melhor rota, né? Sempre a melhor rota. Tá, então você correu na 45, né? Quais foram os teus resultados nas provas? Médio, longo? No médio eu fiquei em primeiro e no longo eu fiquei em segundo. E no campeonato? No campeonato eu fiquei em segundo na geral. Em segundo no geral. Onde é que foi a troca ali? Porque você ganhou um, ficou em segundo no outro, mas ficou em segundo no campeonato. Onde é que foi a... o que eu venho falando é que o campeonato eu perdi para mim. Por quê? Claro que o meu colega que ganhou... Que ganhou. Mérito dele, mais claro, eficiente. Sabe disso. Mas eu perdi para mim por quê? Porque os nossos percursos eles eram bem definidos. Tinha a parte extremamente técnica, depois passava pelo ponto de mídia, passava pela arena, e ele pegava uns pontos na parte mais baixa do terreno, que eram os pontos do pessoal iniciante, né? Uhum. E aí, quando eu passei ali, eu sabia que eu estava bem, porque o atleta sabe na condição que ele está, né? Que ele está bem. Eu disse, aqui é tranquilo. Aqui é só passar e pegar os pontos. E aí a concentração caiu. A concentração. E eu perdi tempo em 2 pontos e eu perdi o percurso por 3 minutos. Então, eu poderia ter ganhado tanto o longo, o curto, o médio e o longo. O médio e o longo. Eu acho que eu tenho falado da orientação e eu já falei aqui, quando o orientista entra para o percurso e ele faz o seu percurso, eu sempre digo como técnico de orientação, como treinador para a corrida de orientação, eu sempre digo para os atletas, não saio para um percurso e chegue em determinada parte do percurso dizendo só falta tantos pontos. É o momento que você vai desconcentrar. Prova daqui, tá aqui o Benquino. Acho que eu comentei isso com você em algum momento também, Sim, algum tempo atrás. Nós conversamos
Inclusive depois da competição, e até você falou, Marcelo, até que não entra no funil, não pode se concentrar. Não pode se concentrar. Orientação é concentração constante, né? Nós falamos sobre isso também, e o Pastoriza falou um negócio interessante. Físico, mental, e ele falou outro pilar lá que eu não vou lembrar o nome aqui agora, mas aquilo que sustenta o orientista num percurso de orientação, né? É o físico, técnico e mental. Físico, técnico e mental. E se você desconcentra, se você não se preocupar com a parte física, mas a parte mental é concentração o tempo todo. O Juliano é um atleta da Rota 405. Nós fizemos um treinamento muito bom para ele em 2018, quando ele estava mudando de categoria, quando ele estava entrando na categoria A, na 45A. E nós fizemos um trabalho muito bom fisicamente. Nós não, porque eu não sou educador físico, mas nós trabalhamos essa parte na Rota 405, né? Orientou ele nos trabalhos e ele buscou o personal, treinou. Nós trabalhamos muito forte essa parte do físico dele. E uma coisa que eu disse para ele quando nós chegamos na competição: esquece que tu treinou fisicamente, agora é orientação. E ele foi lá, ganhou o sprint, ganhou floresta, médio, longo, campeão da prova. Então a gente tem que ter isso em mente. Orientação, quando você entra no percurso, é concentração. O trabalho físico foi feito antes. Então entra para concentrar e fazer seu percurso. Só cabe ressaltar, Giovanni, que para praticar a corrida de orientação não precisa ter preparo físico também. Quem quer participar, aquele contato com a natureza, preparo físico para nós que somos competitivos. Nós estamos falando de competitividade. Isso, categoria A e categoria Elite, né? Lembrando sempre, muito bem colocado pelo Bianchini, lembrando sempre que a Rota 405 divulga a corrida de orientação como ferramenta de lazer e depois como ferramenta de capacitação. Nós estamos falando de competitividade aqui porque nós estamos falando de categoria A. Né? O lazer vai fazer uma categoria novatos, uma categoria B, né? Então nós estamos falando de competitividade aqui, categoria A. Arena do nosso campeonato. Show. Arena muito boa, tudo ótimo. Até comparando com Portugal. Que eu ia fazer essa pergunta mais à frente. Local escolhido, terreno. Na arena aqui do Brasil e a arena de Portugal, ambas choveram. Tá. A única diferença é que em Portugal era um pouco inclinado, que o terreno propiciava colocar a arena inclinada. O local da arena tinha uma inclinação no terreno. Uma inclinação que escoava mais. Escoava água. Mas, tipo assim, hoje, nesse campeonato que dá para dizer assim, teve um barrinho, Portugal também tinha. O que tu falou para nós, a gente falou no início, né, da tua chegada na orientação, e você começou a praticar dentro da atividade militar. Enfim, a gente sabe que dentro da atividade militar a prática da orientação é de uma maneira e a parte esportiva ela tem uma outra conotação. Mas o que te atraiu na corrida de orientação? Você entrou como militar e a gente entende quais foram o que te levou para a corrida de orientação. Mas no momento que você entrou, como a gente fala, quando eu entrei na orientação, eu perguntei como é que eu faço para conhecer a orientação e praticar. E o colega da equipe de orientação disse assim, pega uma bússola e sobe no caminhão. Tudo bem, isso aí foi como eu entrei. Mas o que me atraiu? O que me atraiu foram isso e esses detalhes. Mas acredito que não deva ter sido diferente com você, né? Conheceu a orientação e quis praticar. Mas o que te atraiu para a corrida de orientação? Olha, efetivamente eu não sei. Eu sei que eu gosto de fazer corrida de orientação. Mas assim, vamos falar agora a segunda parte, porque eu voltei. Hoje, para mim, a orientação está sendo uma terapia. Quando eu pego o mapa, eu esqueço. Isso, inclusive, eu já falei lá em casa. Eu esqueço de família, eu esqueço de empresa, eu esqueço de problema, eu esqueço de tudo. Porque, assim, a concentração que a gente tem que colocar para fazer um percurso de orientação é muito grande. Então, a gente se desliga do mundo. Então, para mim, cada corrida de orientação é uma terapia. Bacana ouvir isso de você. Nós fizemos, quando abrimos a Rota 405, nós estávamos na época da pandemia. E nós demos a nossa primeira aula de orientação, foi uma aula virtual. E eu falei exatamente isso para os alunos. Quando a gente está praticando orientação, quando o seu nível de concentração
faz com que você esqueça qualquer problema. E depois disso, depois da aula, depois da palestra, nós fomos fazer um percurso virtual, que era um percurso narrado. Então o pessoal estava praticando a corrida de orientação, tinha um vídeo, e eu fui narrando e eu falei para o pessoal, antes de nós começarmos a praticar, eu falei para o pessoal assim, pensem num problema que vocês tenham que resolver semana que vem, porque era um final de semana, pensem num problema que vocês têm que resolver semana que vem. Aí todo mundo pensou, agora vamos ao percurso de orientação. Aí largamos para o percurso de orientação virtual, terminamos o percurso de orientação e eu perguntei, alguém lembrou do problema? Ninguém lembrou. Ninguém lembrou. Ninguém. Não tem como lembrar. Eram poucos alunos, nós tínhamos ali faixa de 15 alunos, se eu não me engano. Ninguém lembrou do problema. Então, orientação realmente, agora você falando para nós, dando esse testemunho, dizendo que orientação para você é uma terapia, nos enche de felicidade porque em saber que nós estamos no caminho certo da divulgação da corrida de orientação. Muito obrigado aí pelo teu testemunho. Bem que, como você falou, né? Seria uma pergunta na sequência do nosso roteiro, mas eu não posso deixar de voltar. Comparado o Campeonato Brasileiro, né, deste ano, 25ª edição do Campeonato Brasileiro de Orientação, comparado ao campeonato que você foi em Portugal. Por que eu vou fazer essa pergunta? Porque nós sabemos que a Europa tem a expertise em montar grandes eventos, né? E a gente sempre que fala no Brasil sobre montagem de eventos, a gente fala da Europa. Essa tua participação do campeonato, fora ali a comparação da arena, campeonato como um todo, o campeonato, a 25ª edição do Campeonato Brasileiro, 2024, comparado com o campeonato que você foi na Europa, que comparação você faria? Igual, parecido, temos que melhorar muito ou já chegamos ao nível... Se a gente pensar em 25ª edição, chegamos ao nível europeu? Já chegamos, e se formos comparar essa edição agora com a edição de Portugal, nós somos melhores. Em termos de estrutura de arena, em preparação de campeonato, fomos melhores, com certeza fomos melhores. Ponto de mídia, tipo assim, em Portugal não teve esse ponto de mídia que passava pela arena. Isso é importante para quem acompanha os atletas, que dá aquela torcidinha pro atleta e fica torcendo que ele dê aquele mais que ele gira e volte logo. Uhum. Em termos de mapa, o mapa de Portugal, claro, era aquela região... para mim foi assim um grande desafio. Cheguei lá, o mapa praticamente era preto, só pedra, né? Só pedra. Então o nosso terreno ali era melhor. Mas em termos de arena, que foi o principal da pergunta... Foi muito bom. Nossa arena, se fosse para escolheria a arena aqui do Brasil. Uma diferença principal nos percursos foi que em Portugal os percursos eram mais longos. Mais longos. Fosse falar pelo Marcelo, eu aumentaria os percursos, principalmente o médio. Claro que estava dentro da norma, dentro da regra do campeonato, mas aumentaria os percursos por quê? Por aquele atleta que vem de longe... para ele ficar mais tempo praticando orientação. Claro que a gente sabe que tem atletas ou orientistas, né, como você comentou, que não gostam de percursos muito longos, mas a particularidade do Marcelo gosta de percursos mais longos. Sobre isso, a gente tem que salientar, que a competição de orientação, ela é montada pelo tempo de prova. E não pela extensão do percurso, né? Sim, tem o tempo de prova... de médio, tem um médio... De médio e de longo, né? Sim. A gente tem um tempo de prova para fazer. E a organização, os planejadores de percurso, eles têm que se preocupar em todas as categorias. Como o pastor Isa falou, é muito difícil você acertar todos os tempos, né? Por conta de que, por exemplo, nós temos atletas orientistas como você correndo na categoria 45 porque você é competitivo, né? Então, os tempos às vezes ficam abaixo, né? Talvez um pouco abaixo, outros ficam acima, inclusive, porque tem orientistas se aventurando em categorias que não são as suas, mas a gente tem que pensar sempre que os percursos de orientação são montados, elaborados, planejados em função do tempo, que é a regra, né? Como o pastor Isa falou, tem orientistas que querem viajar e correr 1 hora, né? Sim. Mas 1 hora não é tempo de percurso de médio, né? Você é diferenciado.
né? E o sprint? Local do sprint, prova do sprint? O sprint em Portugal, lá teve dois sprints, um diurno e um noturno. O diurno foi numa cidade medieval, né? E o noturno também foi numa cidade antiga, mas não era cidade medieval. Uhum. O sprint aqui do Cambora, então foi dentro do Clube Dores, né? Um excelente mapa. A região assim muito boa. Foi muito bom participar desse sprint aí. Inclusive eu ganhei o sprint, né? Por uns segundinhos, mas eu ganhei, né? Olha que bacana, ganhou então da gurizada de 45 anos. O sprint, claro, é um percurso muito rápido, não pode bobear, porque bobeou tá fora do pódio, né? É. Mas estava muito bom, porque ali teve a área urbanizada e ainda pegou alguns locais com vegetação. Claro que era tudo 405, mas... E ainda com algumas curvas de nível. E um pouco que teve de multinível ali numa parte do clube, que era propício a fazer isso. Na tua categoria, na 45A, tinha multinível? Tinha que... ia naquela parte ali que tinha os escorregadores dos toboáguas, ali tinha umas escadas ali. Sprint é uma coisa nova para você, porque você ficou afastado há algum tempo. Sim, é uma coisa nova. Multinível, então, nem se fala, né? Mais ainda. Eu conheci o sprint em 2022, ali em Santa Cruz, dentro da BB. Eu lembro que eu cheguei lá, né? E eu disse, Riva, eu nunca corri sprint. Ele só, cuidado para não passar os pontos, né? E aí eu fui, né? E passou. Cheguei, desclassificado. Mas como assim? Peguei todos os pontos? Não, tu não pegou um. Passou do ponto. Passei do ponto, porque realmente eu nunca tinha feito sprint, né? É. E é rápido, muita atenção, né? Mais concentração ainda, mais né? Concentração, mais terapia ainda. Mais terapia ainda. Bacana. E foi aí que eu conheci o sprint. E depois eu conheci o sprint multinível na Copa Sul de Palmas, no Paraná. E lá teve bastante multinível, que foi dentro do centro do IFE, né? Isso. Instituto Federal. Lá teve bastante multinível. E além das escadas tinha algumas rampas, né? Uhum. Porque eram 3 prédios numa ladeira assim, então eles tinham diferença de nível entre os andares. Então ali foi um desafio assim maior ainda. Correu na 45 lá também? Lá corri na 45 também. 45. É muito competitivo o nosso convidado de hoje. E lá também tinha uma quadra poliesportiva, era a quadra que o pessoal ficou alojado dentro e teve pessoas que estavam alojadas dentro e perderam tempo na quadra que estavam alojadas. Então, assim, eu tinha muitos detalhes a serem cuidados. Mas nosso principal objetivo hoje é apresentar para aqueles que não conhecem e também falarmos de uma prova que é pouco conhecida, mas faz parte das edições do Campeonato Brasileiro de Orientação. E essas provas, ela está presente nos campeonatos, nessas edições do Campeonato Brasileiro desde 2016. Esta prova ela é voltada para pessoas com deficiência. E eu quero grifar isso. Nós não temos tido a adesão de pessoas com deficiência na prática da corrida de orientação. E a Confederação Brasileira, desde 2016, está disponibilizando uma prova voltada para PCD. A orientação é a orientação de precisão, né? E este ano teve uma inovação. A Federação Internacional, como eu disse, lançou esse desafio, né? Teve uma inovação no sentido de tornar a prova ainda mais atrativa para o PCD. E agora se chama Corrida de Orientação de Sprint. Essa disciplina que irá, na nossa ótica, né, porque foi a Rota 405 que organizou e elaborou a prova e executou a prova esse ano, essa disciplina a gente tem certeza que ela vai ficar cada vez mais forte nos campeonatos, né? Então, você, Bianchini, que nunca tinha feito o sprint, conheceu o sprint, conheceu o multinível, e você teve essa vontade de conhecer a prova
que é a orientação de precisão. É uma prova voltada para deficiente. Você sabia que era uma prova voltada para deficiente quando você conheceu a Sim, prova? Eu sabia porque, Giovanni, no Campeonato Brasileiro do Rio de Janeiro, eu fui e participei do pré do sistema anterior. Ah, você participou lá? Isso, do sistema anterior. Agora tá com essa novidade aí, né? Então eu conheci lá e lá tinha um deficiente físico. Foi lá no Rio de Janeiro tinha um, e aqui nós não tivemos nenhum. Um deficiente físico. A orientação de precisão na Rota 405, a gente estimula os atletas da Rota 405 participar na categoria aberto. Para aqueles que não sabem, a corrida de orientação de precisão, que é voltada para o deficiente físico, quem não é portador de deficiência física também pode participar. No entanto, na categoria aberto. Então, PCD participa da competição com o PCD e quem não é PCD compete na categoria aberto. E na Rota 405, nós estimulamos todos os atletas a participarem dessa prova, porque na minha visão, Bianchini, é uma prova mais difícil do que a nossa prova, porque essa prova você não vai no ponto. Então a sua visão espacial tem que ser muito melhor do que a visão espacial do atleta que vai no ponto. Então eu estimulo os nossos orientistas da Rota 405 a praticar essa prova por isso, para estimular, para melhorar a visão espacial, porque você tem que avaliar o ponto de longe, né, e saber se o ponto está certo ou está errado. Você concordaria com essa nossa teoria da Rota 405? Está completamente certa a sua colocação, Giovanni, porque quando nós estamos fazendo um percurso de floresta, vou dar um exemplo, o ponto está na árvore, uma árvore destacada. Eu não me preocupo qual é o lado que está o prisma na árvore. E na orientação de precisão, não tem que se preocupar. Então, assim, e ainda, como você comentou, analisar de longe. De longe o ponto tem que analisar se ele está na árvore, se está do lado correto da árvore e alguns outros detalhes ainda que entra no terreno. Ele está na árvore, mas ele está num talveg do lado e de repente no cartão de controle está que ele está no talveg, não na árvore. Então tem que analisar todos os detalhes à distância. Então existe uma concentração maior e analisar realmente todos os detalhes que estão, tanto no controle quanto no mapa. A prova de orientação de Pré-O, que a gente chama de Pré-O, né, que é orientação de precisão, como eu falei, ela tá inserida nos campeonatos brasileiros desde 2016. E a Confederação Brasileira exige do organizador do Campeonato Brasileiro que elabore a prova para o Pré-O. Quando o Clube de Orientação de Santa Maria nos procurou para montar a prova, a primeira coisa que nós da Rota 405 pensamos foi: nós temos que ter público PCD nesse campeonato. Entramos em contato com a Federação Gaúcha de Orientação para a Federação Gaúcha de Orientação movimentar junto com o público, e aí a gente fez contato com a Federação Rio-Grandense, acho que é a Federação Rio-Grandense das entidades de portador de PCD, e eu não vou lembrar bem o nome ali, mas fizemos esse contato no sentido de estimular a prática e a participação do Campeonato Brasileiro. E tu sabe que foi uma coisa que nos deixou não frustrado, porque a gente não fica frustrado porque o campeonato foi excepcional, né? Quem participou da prova de orientação de precisão gostou da maneira que foi feita, inclusive com a inovação criada para torná-la mais atrativa, né? Então todo mundo que foi gostou. Nós fizemos um formulário depois de pesquisa e todo mundo satisfeito, com algumas sugestões que a gente considera pertinente para melhorar cada vez mais, né? E por isso que eu estou dizendo que ela vai ser uma prova que vai se tornar cada vez mais forte no campeonato. Mas nós fizemos esse contato com a federação das entidades de portadores e nós não tivemos o retorno, nos deixou um pouco triste, digamos assim, talvez não seja essa a palavra, por não termos tido no campeonato, e fizemos gestão no sentido de atingir esse público, mas não tivemos esse público participando
do campeonato. Uma prova que é disponibilizada desde 2016, teve em 2023, 2024, vai ter em 2025, vai ter em 2026, né? Então, aproveitando, Bianchi, né, que você teve essa experiência, né? Vamos deixar aqui, né, um convite, vamos deixar aqui um desafio, né, para as pessoas procurarem a Federação Gaúcha aqui no Rio Grande do Sul, procurarem as suas federações nos estados, Brasil, por esse Brasil afora aí, procurarem as federações e conhecerem a prática da corrida de orientação para o PCD, para as pessoas com deficiência. Acreditamos que com isso a gente torne realmente cada vez mais o esporte inclusivo, né? Realmente o Preó, e nesse modelo novo que ele foi, dessa inovação, ele ficou um Preó bem atrativo. Então é uma oportunidade para atletas com algum tipo de deficiência participarem. Porque o terreno é plano, é na rua, é de fácil acesso, então é uma oportunidade de estar praticando esporte. Essa preocupação da Rota 405, quando nós recebemos o desafio de montar o Preô, foi assim, ó, quando nós recebemos o desafio de montar o Preô, eu, técnico de orientação, eu sabia pouco sobre como elaborar a prova. Eu tinha participado de prova da ótica de atleta, de orientista, e sempre estimulei os orientistas a praticar em função do conhecimento, da prática, da parte técnica, né, da melhoria da visão espacial, de leitura de objeto, né? Você saber se está no lado oeste, no lado leste. Então, eu sempre estimulo os atletas nesse sentido. Nossa preocupação foi partir para o estudo, né? E quando nós chegamos no site da Federação Internacional, nós descobrimos lá a inovação que a IOF estava implantando para esta modalidade, né? Que é a orientação de precisão de sprint. Tu lembra que no Rio de Janeiro que foi... demandou muito tempo, né, a parte do ponto de estação cronometrado. Ela é uma prova rápida, né? Ela é uma prova que não é por tempo, ela é por quantidade de acertos. É uma prova boa de se realizar por conta disso, mas no modo tradicional do Preó, nós temos um tempo, um ponto de estação que é cronometrado, que é o critério de desempate caso os orientistas empatem em quantidade de acerto. E no Rio de Janeiro nós tínhamos 80 e poucos atletas, 80 e poucos orientistas inscritos na categoria, e no ponto de estação cronometrado demandou muito tempo para a execução dessa parte cronometrada, que eu acredito que tenha ficado um pouco cansativo. Não sei, tu fez a prova, ficou um pouco cansativo lá, né? Sim, eu fiz a prova e chegamos lá no final. Quando eu cheguei lá já tinha uma fila de atletas aguardando a fazer esse ponto por tempo, né? Que era o critério de desempate. E ali nós ficamos muito tempo aguardando, muito tempo mesmo, porque era a maneira que você fazia o Preó até aquele momento, né? Não estava errado, era aquilo Não, mesmo. não estava errado. De fato, vamos salientar aqui que não é errado fazer. É o tipo de modalidade, é o tipo da disciplina. É o Preô tradicional, né? Você faz ali, tem ali a quantidade de pontos que você tem que fazer, é por acerto, mas tem que ter um critério de desempate caso tenham acertados, algum orientista tenha acertado a mesma quantidade de pontos. Então tem que ter um critério de desempate. E aí tem o ponto de estação, que é cronometrado. Todos os atletas têm que passar por ali, né? Como nós tínhamos 80 e poucos atletas, 80 e poucos tinham que passar por ali. Mas é isso. Mas por que a gente faz essa colocação, Bianchi? Dessa forma, que essa descoberta que a gente fez fazendo esse estudo, se preocupando em estudar a Preó, que a gente descobriu o Sprint Preó Sprint, que é uma disciplina nova. A IOF fez esse desafio para as federações, para as confederações que estivessem montando campeonatos a nível nacional, fazer essa prova, testar essa prova. O Preó Sprint, que não tem ponto de estação, você larga, quando você parte para o percurso já está cronometrando, e quando você chega, acabou seu tempo.
ficou mais atrativa dentro da tua visão? Sim, ficou bem mais atrativo e, tipo assim, é um campeonato instantâneo, conforme o percurso floresta, né? Claro que só ao final você ainda não sabe a sua classificação, mas já sabe o seu resultado. Quando eu abri a minha fichinha lá, eu já sabia quantos pontos eu tinha acertado e quantos que eu tinha errado, né? Então, até eu fiz tipo assim, a minha participação no campeonato Sprint Pre-O foi como não deve ser feito, né? Porque eu cheguei na corrida atrasado. Quando eu cheguei lá para partir, o Juliano disse, Marcelo, tu não pode sair sem o número. Eu disse, cara, mas eu tenho número na minha camiseta. Não, mas a regra do campeonato. Eu voltei correndo pro carro, tirando a camiseta correndo, colocando outra correndo. Entrei assim, totalmente errado, né? Quer dizer, já começou desconcentrado. Comecei desconcentrado, comecei errado. Mas assim, ó, dessa maneira, hoje se eu fosse escolher para me inscrever, dessa maneira eu escreveria. Da outra, do sistema antigo... Não faria inscrição? Não faria inscrição. Porque ali a gente faz o percurso, acabou, terminou, não precisa ficar esperando. Ficou bem mais atrativo, bem legal assim. Para que o pessoal de casa entenda o que nós estamos falando, o modelo tradicional do Pre-O, que é com ponto de estação, que não é cronometrado desde a partida, né, ele era feito à vontade do atleta. Então o orientista chegava no local, tinha o local de partida, pegava seu mapa tranquilamente, partia para o percurso, executava e quando chegava no final tinha o ponto cronometrado. Aí sim, é o momento que o orientista tinha que esperar. Como tem uma grande quantidade de orientistas na categoria aberto, isso demandou muito tempo no último campeonato para a execução disso. E isso se tornou um pouco cansativo para quem esperava para fazer esse percurso. Então, assim, é uma prova que não tinha horário de partida, tinha horário de começar, mas o orientista chegava lá, pegava seu mapa e fazia seu percurso, né? E o Bianchini foi para esse percurso deste ano, mais ou menos com esse pensamento, Bianchini, que tu ia chegar lá, ia ficar tranquilo, né? Não leu o regulamento, não leu o regulamento ou não leu o boletim, os informativos? O que tu não leu? Ou tu leu e estava descontraído? Até eu li, só que eu saí atrasado do percurso do Floresta, né? E também eu cometi outro erro, que eu não participei do evento modelo. Então eu fui descobrir a metodologia? Isso. Dentro do percurso já. Então, isso aí me causou alguns errinhos, né? A nossa preocupação, como eu falei, desde o início, quando nós recebemos esse desafio de elaborarmos e colocarmos em prática essa inovação da Federação Internacional, nós pensamos em todos os detalhes, né? Nós tivemos a participação efetiva do árbitro da prova, nos orientando, né? Aceitando todas as sugestões da Rota 405, né? Eu digo Rota 405 porque foi a Rota 405, nós somos os coordenadores, né? Mas nós tivemos a participação de orientistas com experiência em Pre-O do Clube de Orientação de Santiago, né? O professor Roberto e não vou lembrar o nome da esposa dele agora, me perdoe. Mas o professor Roberto e a esposa dele, que trabalharam também, já tinham trabalhado em outros Pre-O, trabalharam conosco, e também do Cosme, né, a Elaine, que também já tinha trabalhado. Então foi um somatório de conhecimentos, né? Mas estava sob coordenação da Rota 405. Então nossa preocupação sempre foi estudar direitinho. Nós não tínhamos regras, a IOF ainda não tem regra do campeonato, então em função de todas as especificações, em função de todas as regras de campeonato, enfim, nós elaboramos as regras, né? O árbitro fez as melhorias que ele achava que deveria fazer e nós fizemos. Então toda a preocupação, e uma das preocupações nossa foi, nós temos que ter um evento modelo, porque o pessoal não sabe como praticar. Eles vão chegar aqui sem saber, é diferente. Eles sabem a técnica da execução, de você chegar no ponto de decisão e saber como você tem que decidir se o ponto está certo ou está errado. Sabe, entendeu? Mas a forma de executar,
né? Agora a cronometrada, desde o início, o pessoal não sabe, então nós temos que montar um pré-O. Falei com o árbitro, eles vamos montar um evento modelo. E nós disponibilizamos lá, ficamos lá a tarde toda lá, tivemos a adesão de alguns. Claro que a gente entende também que tem a questão do tempo, né? Às vezes o momento de viagem, às vezes o dia do pré-O, ainda o orientista estava chegando em Santa Maria, que foi o local. Então a gente entende que isso, mas estava disponibilizado e a gente sempre recomenda. Participem. E isso a gente recomenda, Bianchi, para todos os eventos. Podendo participar do evento modelo, participe. Por quê? Você vai entender desde a característica do mapeador, né, até entender o terreno, entender a vegetação. Um exemplo. Num feedback que nós tivemos do pré-O, a orientista, foi uma orientista, ela disse assim, uma palmeira não é um arbusto. Não, uma palmeira não é uma moita. E aí, eu acho que entra a parte do técnico. De fato, uma palmeira não é uma moita. Mas se nós formos olhar a SPROM, o símbolo de árvore na SPROM, ele é arbusto ou moita, né? E nós temos na SPROM a árvore destacada. Aí eu tenho que dizer também para o atleta que uma palmeira não é uma árvore destacada. E quando a gente vai para os códigos, para a identificação dos códigos, eu tenho que representar por moita, porque é moita ou arbusto. Então essa parte do desconhecimento da SPROM e das especificações de código, o orientista também tem que saber. Porque não é você pegar um mapa de orientação e executar um mapa de orientação, né? Então, a gente gosta do feedback, acha muito importante, mas é bom também para a gente identificar uma coisa que a gente tem batido aqui no nosso podcast. Técnicos de orientação têm que atuar nos seus clubes. Então, essa leitura do mapa, por isso o nome é orientação de precisão. Você tem que saber tudo, como você falou, né? Num percurso de floresta, você chega e você não quer saber de que lado da árvore está. Você está vendo a árvore, você vai chegar lá e o prisma vai estar lá. Você vai dar uma voltinha em volta dela, da pedra, e do objeto especial. Você vai no objeto especial e vai estar lá. Agora, quando você está olhando de longe, de uma trilha onde é executada, porque é para o deficiente físico. Então, você tem que olhar um objeto lá na frente, você tem que saber efetivamente conhecer SPROM e códigos e as especificações de código. Porque, por conta disso, né? Assim, hoje para participar do pré-O sprint, o atleta tem que ter mais conhecimento técnico do que o mapa de floresta. Concordo. O detalhe fino que vai fazer a diferença entre o atleta que vai melhor ou pior na competição, né? Porque agora mesmo, esse exemplo que você deu aí do arbusto, né? Se a gente está lá no floresta, confirmou o número do prisma e vai embora. Acabou. Olha, se trocar o arbusto por uma pedra, eu acho que o atleta que vai passar e não vai ver, né? Mas e na orientação de precisão, não. Tem que saber esses mínimos detalhes para ir melhor, né? Tu lembra que lá no Rio de Janeiro, o pré-O antigo, ele tem lá uma quantidade X, né? De prismas, né? Sim, então, lá eram 5 prismas. Até 5. Até 5, Até 5. Tinha pontos que tinha 1 lá. Isso. E aí você tem que dizer se está certo ou está errado. E ele era feito com cartão de picote, né? Então, dentro desse cartão de picote, que é o cartão onde você vai botar as respostas, você vai colocar se era A, B, C, D, até E tinha, né? E até o Z, porque o ponto podia estar errado. Podia estar errado, isso. Podia estar errado. Então, você tinha uma múltipla escolha, né, nessas respostas. Nós tivemos, antes do campeonato, quando nós começamos a divulgar a orientação de sprint, que era a inovação da Federação Internacional, nós começamos a divulgar e nós passamos a dizer que nós teríamos um ponto só no local. E esse ponto estaria certo ou errado. Só nós não falamos que, se tivesse até 50 metros, o ponto tinha que estar no mínimo 4 metros errado. E se estivesse acima de 50 metros, tinha que estar de 8 para mais, né? De 8 metros
para maior, errado. E as pessoas começaram a dizer, mas agora ficou fácil o percurso de orientação de sprint, porque é 50%, ele vai estar certo ou vai estar errado. Mas né? Só na distância. Isso é o eu te pergunto o seguinte, você que fez o percurso de pré-O, que foi lá, né? O que fez ali, eu diria, se eu não me engano, que você foi o mais rápido do percurso, né? A tua classificação não foi a melhor, mas você foi o mais rápido. E isso é importante os orientistas saber que não é o tempo que determina, é a quantidade de acerto, né? Mas eu te pergunto o seguinte, dentro dessa colocação que os orientistas passaram a fazer, desse discurso de que é 50% de chance, nesse percurso que você realizou, da forma que ele foi elaborado, você concordaria com o orientista que diz, é 50% de chance, tá certo ou tá errado? Não é bem assim, não. Não é, né? Eu fiz rápido o percurso, acho que eu fiz em 9 minutos. 9 minutos. Mas em contrapartida eu acertei acho que a metade dos pontos. Mas quantos pontos tinham? Uns 14, 15? Tinham 16 pontos. Então não acertei 50%. Se não me engano, acertei 7 pontos. Então tu acertou, eu diria que você acertou. Se você tem 7 no seu cartão, você acertou 3. Porque o finish valia 4 pontos. Então foi muito... então assim, a velocidade é inimiga é inimiga da perfeição, e aqui fica aprovado, né? Fica aprovado. Né? Porque é o seguinte, como é que nós fizemos esse desafio da apuração eletrônica? A IOF que criou essa modalidade e ela pediu para que as federações testassem essa modalidade para que futuramente se desenvolvam equipamentos eletrônicos para você fazer o sprint, o pré-O sprint. Porque ali nós não temos números de base. Nós temos A para a resposta certa, Z para respostas de o prisma fora do local, né? As duas respostas, conforme for o percurso, as duas respostas podem estar certa ou errada. O Z não é para errado. O Z é para o ponto está errado. Então, se o ponto está errado e você colocou Z, a resposta está certa. Deu para entender? Sim, claro. Então, se o ponto está certo, se o ponto está errado e você colocou A, você errou a resposta. Então, é nesse sentido. E a IOF criou essa modalidade e a ideia é desenvolver equipamento eletrônico para se fazer isso. Porque as nossas bases eletrônicas são por número, não por letra. E eu chamei o pessoal da equipe de apuração e falei, pessoal, vamos fazer essa apuração desse campeonato, vamos fazer ela eletronicamente? Vamos fazer a apuração eletrônica? Aí eles perguntaram, mas como é que faz? Eu digo, eu não sei, os apuradores são vocês. E aí eu quero aqui enaltecer o trabalho da equipe de orientação que efetivamente entrou para dentro do Elga e conseguiu fazer uma apuração eletrônica para as respostas de A e Z. Cara, isso foi espetacular, cara. Tivemos que criar ali eles, né, tiveram que criar ali alguns senões nos comandos da parte de programação, digamos assim, não sei se eles tiveram que mexer nessa parte, né, mas na forma de inserir os dados dentro do Elga para poder fazer a apuração, eles conseguiram fazer perfeito, né? Tanto que a gente tinha o orientista passava no finish, chegava, fazia a leitura da base e já saía a resposta. Só que o que acontece? Se um orientista passasse nos percursos e botasse A e Z, A e Z, A e Z, A e Z, A e Z em todos os pontos, ele saía com a pontuação máxima do percurso. Então, por exemplo, se tu fizesse 9 minutos e colocasse A e Z em todas... Marca todas duplo. Você teria feito a pontuação máxima. Você teria acertado todos os pontos. Só que na regra... Mas ele só não registrava a última marcação? Não, ele registrava todas. Todas. Aí na regra, eles trouxeram essa demanda para nós. Ó, Giovanni, se acontecer isso, o orientista faz a pontuação máxima do coisa. Porque ela é por número. Então o artista vai acertar. Se ele botar A e Z em todas, ele vai acertar todos os pontos, né? Aí na regra... Não, isso aí a gente soluciona desta forma. Na regra, a gente vai colocar que só vale a última. Entendeu? Então, se ele colocar A e Z, vai valer a Z. Quando ele colocar A e Z na outra, vai valer a Z. Se ele colocar Z e A, vai valer a A. Sim. Tá. Entendeu? E aí nós colocamos na regra
para não ser possível o orientista fazer isso. E também, com isso, o orientista que quisesse corrigir algum ponto, ele podia corrigir. Aí eu coloquei A. Depois ele passou de novo no ponto. Não, acho que não é A, acho que é Z. Aí ele colocou Z. A A passava a ser desconsiderada e aí a Z valeria como resposta. Então, por isso a gente colocou na regra. Então, assim, foi muito trabalho, muito, assim, um trabalho minucioso para a gente conseguir chegar nesse padrão de apuração. Quero fazer aqui, então, deixar aqui um registro, né, dos nossos apuradores do Pré-O, que efetivamente entraram para dentro do ELGA para estudar o ELGA e tornaram possível uma apuração eletrônica para o percurso. Não é, então, só certo ou errado. Não tem 50%, né, Bianchini? Não tem. Não tem. Tem que efetivamente conhecer a SPROM, conhecer as especificações de designação de ponto. Outra coisa que tinha bastante na área do Pré-O eram objetos, né? Árvores, objetos especiais e outros que tinha mais de um dentro do círculo do ponto, né? E aí a gente conseguiu explorar esses objetos, né? De forma com que tornasse mais técnico ainda o percurso, né? Mais dificultoso. Então não era só, era um objeto especial que estava ao sul do objeto especial, mas era um objeto especial de leste, de oeste. Isso tornou mais difícil ainda, né? Realmente não era fácil. Não era fácil. Bom, tanto é a prova que eu passei rápido, sem concentração e errei a maioria dos Se pontos, você né? fez 7 pontos... e outra observação, dos detalhes da apuração foi que para a prova de Pré-O, todos os pontos valiam 1 ponto. Mas para identificar que o orientista tinha passado no finish, né, foi colocado o finish como 4 pontos. Então, se você passasse em todos os pontos, você faria 20 pontos e não 16. Então, esse foi passou a ser um gapzinho da apuração, mas que não interferiu em resultado, né? Ele só não mostrava a quantidade certa de pontos que você tinha feito no percurso. Isso é para a apuração eletrônica. Mas isso foi explicado, estava na regra, todo mundo que leu o boletim, que leu os informativos, tinha um conhecimento que estava lá, inclusive, a fórmula de como ia ser apurado. Então, a equipe de apuração se preocupou até com isso, tá? Mas como é que a gente vai identificar que eles passaram no finish? Que esses 4 pontos, que esse último ponto não é o 16, né? Não, então vamos fazer o seguinte, vamos botar 4 pontos para o finish. Então, tinha 1 ponto para cada ponto de controle e o finish valia 4 pontos. Então esse orientista passou no finish, entendeu? Então foi um trabalho bem árduo, né? Então, se você fez 7 pontos, 4 pontos era do finish. Até assim, ó, Johnny, eu vou confessar que a apuração que me falou, você acertou 7, só que eu não sei se foi 7 mais 4 ou foi 7 no total, eu não sei. Mas até assim, ó, eu até não tinha me inscrito no Pré-O. E aí eu disse, não vou me inscrever. E até o convite eu me inscrevi, mas eu me inscrevi porque você não vai ser diferente do Pré-O do Rio de Janeiro. E realmente esse sistema, essa inovação agora é muito boa, então vale a pena participar. Vale a pena um estudo e participar desse novo sistema de Pré-O. 2025, você vai no Campeonato Brasileiro? Olha, com certeza sim. Nós não sabemos ainda qual será o Pré-O que vai ter lá. Se for sprint Pré-O Sprint. Será onde mesmo, Brasil? Vai ser em Goiás. Goiás. Vai ser em Goiás. Vai ser ali na região, acho que leste, se não me engano, de Goiás. Não vou lembrar agora de cabeça o local específico, né? Mas já sei que o pessoal está trabalhando, né, forte para ter esse campeonato. Mas se o Pré-O for o tradicional... Não vou. Se for o Pré-O Sprint, certamente estará lá. Uhum. A gente espera que o pessoal realmente... As respostas, o feedback que nós tivemos do pessoal que participou, todos os feedbacks foram positivos e os feedbacks de melhoria muito pertinentes, né? Então, certamente algumas coisas irão melhorar e a gente espera que esse Pré-O realmente se solidifique no percurso. Não havia, então, realizado, né, nós podemos dizer, então, que a IOF foi feliz
na criação do Pre-O Sprint com essa modalidade, com essa forma de execução, né, Bianchi? Sim, é uma maneira diferente, rápida, não fica segurando o atleta, né? Eu acho que foi muito boa. Acho que é um caminho a ser seguido aí pela IOF, né? Bianchi, não tem como a gente Você está aqui, né? Um dos motivos que você está aqui é para você falar da sua experiência na orientação, na corrida de orientação. Me permita sempre chamar de corrida de orientação. O objetivo de você estar aqui conosco hoje é você falar um pouco dessa experiência do Campeonato Brasileiro, do Campeonato de Pre-O, como a gente está tratando aqui. Mas em parâmetros gerais, né? E vamos falar de tudo assim na orientação. O que você faz de reflexão da orientação para a tua vida? Você já falou que é uma terapia, né? É uma terapia. Mas para que o nosso público entenda outras possibilidades da corrida de orientação, né? Para você é uma terapia, mas você consegue visualizar na orientação. Um exemplo, nós estamos divulgando a corrida de orientação como forma de lazer. Acredito que a terapia possa encaixar nisso. Mas nós também estamos divulgando a corrida de orientação como capacitação. E aí a gente traz para o cenário educativo. Você concorda que a orientação pode ser... Você que tem filhos em idade escolar, você concorda que a orientação pode ser usada nesse sentido? Sim, Giovanni, eu acho que a orientação ela ajuda muito na concentração, né? Porque um atleta, um orientista, ele tem que se concentrar para fazer um percurso de orientação. Seja um percurso difícil, um percurso fácil, um percurso sprint, tem que haver essa concentração. E eu acho que a orientação ela pode ser ligada diretamente à escola, porque vai ajudar o atleta, ou a criança que está começando a fazer orientação, vai ajudar na concentração também em sala de aula. E também para a vida. Por que eu falo para a vida? Porque o orientista, quando ele pega um mapa, que ele parte para o percurso, ele tem que tomar decisões, né? Muito bom. O percurso dele é feito de escolhas. E o mais interessante que às vezes a gente toma decisão para chegar até o próximo ponto e no meio do caminho tem que tomar outra decisão e outra decisão. Então, a todo momento, o atleta tem que estar concentrado e tomando decisões. E para a criança, né, a concentração na escola e as decisões para a vida. Porque hoje a nossa vida é feita de escolhas, é claro, e a todo momento nós temos que tomar decisões. E também eu falo isso para o público empresário. Inclusive, nós temos um projeto que você já sabe para apresentar para algumas empresárias, a ligação da orientação com o empresariado, que é a escolha de rotas e a todo momento tomando decisões. É muito bom ouvir isso de você, que é um empresário, né? Que é um empresário e conhece a corrida de orientação há muitos anos e tem essa percepção de que a corrida de orientação dentro da ferramenta capacitação pode ser usada no cenário corporativo, né? Estimulando líderes, né, a tomar decisão em situações adversas, constantemente, né, a todo momento tendo que tomar decisão. Muito bom ouvir esse testemunho seu, que é um empresário, né, empresário forte, né, na região ali de Santo Antônio da Patrulha, né? Do que você falou aqui, Bianchi, então, eu acredito que a gente efetivamente pode assinar embaixo, constatar. A gente encerra aqui com os nossos dois últimos convidados, o Leandro Pastoriza e você, que participou, e a importância de você estar aqui é por você ter sido um dos poucos atletas a ter prestigiado, a ter participado de todas as provas do Campeonato Brasileiro. O resultado não é o que nós estamos avaliando aqui, e sim aquilo que a corrida de orientação traz para a nossa vida. E claro, o nosso especial hoje é temos tratado do Pre-O
né, que hoje é o Preó Sprint, para que as pessoas entendam, né, tudo que elas podem ter, que elas podem ganhar praticando a corrida de orientação. Né? E, em especial, estimular aí os técnicos de orientação, os clubes, a praticar o Preó, né, e tornar mais dinâmico, elaborando provas como a gente elaborou no Campeonato Brasileiro desse ano. Obrigado, né? Eu quero fazer aqui a entrega aqui, depois a gente vai tirar uma foto, né? Mas eu quero fazer aqui uma entrega para você, passar aqui as tuas mãos, de um certificado, né, da tua participação no nosso podcast. Obrigado por você ter participado desse evento, desse podcast com a gente e com certeza, ter conseguido passar para o nosso público, para aqueles que nos ouvem, para aqueles que nos assistem, né, a importância, né, os benefícios de praticar a corrida de orientação. A gente espera aí que o ano que vem, essa semana nós estamos decidindo o calendário do Campeonato Gaúcho e eu espero que o ano que vem nós tenhamos muito mais orientistas aderindo a essa prova. Eu agradeço a oportunidade, sempre é bom estar falando desse esporte apaixonante e desejo sucesso para a Rota 405 e que tragam mais atletas aqui, mais participantes de orientação, para até fomentarmos mais o esporte e que venham mais pessoas a participar e conhecer o esporte de orientação. Essa é a nossa intenção. Galera orientista, como eu falei, a orientação de precisão, o PREO, praticada, a gente quer que seja uma disciplina, né, que fique cada vez mais forte, né, nos campeonatos, né, e para isso eu vou deixar aqui uma reflexão, né. Eu vou aqui trazer uma reflexão para todos os orientistas, para nós orientistas do Brasil, e aí eu me incluo, né, para nós orientistas do Brasil. Nós falamos sempre que a corrida de orientação é um esporte para todos, né? Mas o que nós estamos fazendo para nós sairmos do subjetivo e irmos para o objetivo, né? O que nós queremos para a corrida de orientação? Então, fica aqui essa reflexão para a gente trabalhar e pensar naquilo que nós queremos para a corrida de orientação ao longo do tempo. Pessoal, por hoje é só. Se liga na rota, um forte abraço e até o próximo episódio. Não esqueça, né, se inscreva no canal, não esqueça de deixar lá o gostei ou não gostei, mas sempre comentar para direcionar o nosso trabalho, para sempre estar compartilhando com vocês os melhores assuntos. Aqui na Rota 405, ensinamos a corrida de orientação como forma de lazer, capacitação e esporte. Escolha o seu jeito de aprender. Se liga na rota e um forte abraço.